Existem várias classificações das drogas na literatura. Uma das classificações mais utilizadas e também a mais didática divide as drogas em 6 grandes categorias. A primeira são os estimulantes do sistema nervoso central, que, como o nome já diz, são drogas com uma ação agonista, ativadora sobre o sistema nervoso. Os principais representantes dessa categoria são a cocaína, que nós vamos abordar na aula de hoje, e as anfetaminas. A segunda categoria são os depressores do sistema nervoso central. O principal efeito é a ação inibitória do sistema. Os representantes principais são o álcool e os ansiolíticos, também conhecidos como tranquilizantes, sedativos ou indutores de sono. Depois nós temos os opioides ou opiáceos, são drogas derivadas do ópio, que por sua vez é derivado da papoula. A principal representante dessa categoria é a morfina, que é uma substância com ação e indicação terapêutica como analgésico, mas que tem um potencial muito elevado para o desenvolvimento de dependência. E a heroína, que deriva da morfina, é muito mais potente e é desenvolvida basicamente para uso como droga de abuso. Não tem nenhum efeito, nenhuma indicação farmacológica ou terapêutica. Depois nós temos os canabinóis ou canabinoides. O principal representante é a maconha, outro exemplo é o haxixe. O princípio ativo dessas substâncias é conhecido como THC. A maconha tem centenas de alcaloides, mas o mais relacionado aos seus efeitos como droga é o tetrahidrocannabinol. O haxixe tem uma concentração de THC maior do que a maconha. A quinta categoria são os alucinógenos. O principal efeito, como o nome já diz, é a indução de alucinações vívidas do tipo visual ou sinestésicas, principalmente. O principal representante é o LSD, a dietilamina do ácido lisérgico, e também substâncias encontradas em raízes ou fungos, cogumelos, como a mescalina e a psilocibina. E por fim nós temos os solventes ou inalantes. O principal representante é a cola de sapateiro, comumente conhecida, ou loló também, cuja fórmula envolve várias combinações de componentes como benzina, querosene, thinner, tintas, entre outros. E o lança-perfume, que também com um potencial de ação menor, mas também indutor de dependência e de efeitos euforizantes. Outras substâncias com potencial de abuso, como a nicotina e a cafeína, em algumas classificações aparecem junto com os estimulantes do sistema nervoso central. Em outras, aparecem numa categoria à parte chamada de xantinas. E ainda outros autores colocam essas substâncias como uma 7ª categoria, outras drogas, juntamente com outras substâncias com um menor potencial para a atuação no juízo crítico dos usuários. Do ponto de vista neurobiológico, todas as drogas de abuso têm uma ação final sobre a dopamina, ativando, potencializando a liberação de dopamina em sinapses de áreas de prazer no cérebro. Isso leva a uma sensação euforizante, gratificante, um reforço positivo e a uma tendência de desejo imediato pelo uso da substância logo que o efeito termina. Os estimulantes do sistema nervoso central, pela sua atividade química, eles têm uma ação mais direta sobre a dopamina e, por vários mecanismos diferentes, aumentam a disponibilidade desse neurotransmissor nas sinapses. As demais drogas vão agir em outros neurotransmissores que têm algum tipo de ação regulador sobre a dopamina e acabam tendo como efeito final essa mesma liberação de dopamina nos centros de prazer.
Os alucinógenos têm uma ação predominantemente serotoninérgica, que acaba tendo um efeito regulador sobre a dopamina. Os opioides, né, a morfina e a heroína, têm uma ação liberadora de endorfinas, que também são substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, também através da liberação de dopamina. A diferença é que a morfina e a heroína produzem uma liberação de endorfinas infinitamente maior do que a liberação fisiológica. A maconha atua sobre um neurotransmissor chamado anandamida. É o neurotransmissor mais recentemente descoberto em comparação com os demais. O álcool tem uma ação mais complexa. Ele tem uma ação, por um lado, estimuladora, através do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, mas também apresenta uma ação depressora, através do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então o álcool tem essa ação em paralelo, essa ação dupla. E a nicotina atua principalmente pelas vias colinérgicas, o neurotransmissor acetilcolina. É importante destacar que essa é uma visão simplificada, mostrando o resultado final da ação dessas drogas sobre os centros de prazer. Mas, na verdade, todas essas substâncias apresentam outros efeitos. Elas irão interagir com outros neurotransmissores, sinapses e em vários pontos do organismo, não só no sistema nervoso central. Por favorecerem a liberação de neurotransmissores em concentrações muito acima do normal, essas drogas são associadas a efeitos colaterais, efeitos tóxicos, que podem ser até letais, dependendo do organismo, dependendo da quantidade de uso e dependendo da característica de cada droga. A área mais estudada como centro de prazer do cérebro é conhecida como núcleo accumbens. Essa região é particularmente afetada por uma grande liberação de dopamina nas suas fendas sinápticas, associada à sensação de prazer, de euforia e também à fissura, ao desejo de consumir novamente a droga. Em estudos com animais onde era possível que eles se autoestimulassem nessa região eletricamente, quando o animal descobria que poderia produzir esse efeito, euforizante, gratificante, ele deixava todas as demais atividades de lado e ficava se estimulando sistematicamente. Parava inclusive de se alimentar. Isso demonstra o potencial dessa região de assumir o controle sobre o comportamento do indivíduo. Da mesma forma, o excesso de dopamina liberado na fenda sináptica nessa região pode se tornar tóxico para os neurônios, porque está muito acima do limite fisiológico. Isso pode levar a uma degeneração, a uma perda neuronal nessa região e produzir uma redução da sensação de prazer com as atividades normais, com as atividades cotidianas, fazendo com que o indivíduo, para sentir algum tipo de gratificação, se torne ainda mais dependente do consumo da droga. A dopamina que está sobrando na fenda sináptica, ela pode se combinar com o oxigênio, formando uma substância chamada hidroxidopamina, que é ainda mais lesiva, mais tóxica para os neurônios, um verdadeiro veneno celular. Esse fenômeno foi observado com o uso das anfetaminas, mas se acredita que ele pode se replicar com outras drogas. A única forma de se buscar uma regeneração dessa perda, uma recuperação da neuroplasticidade, é por meio da manutenção da abstinência. Aqui nós temos um exemplo da elevação dos níveis de dopamina quando a pessoa consome um alimento que lhe é prazeroso. Esse nível aumenta em torno de 50%. Numa relação sexual, esse nível aumenta em torno de 100%. E quando há o consumo de cocaína, o nível aumenta em 350%. E de metanfetamina, cerca de 1.200%.
Isso mostra o quanto o uso dessas drogas coloca a atividade dopaminérgica em níveis estratosféricos, né? Muito acima do normal. E, obviamente, essa sobrecarga vai cobrar o seu preço, né? O sistema não está preparado, não foi desenvolvido para um estímulo nessa intensidade. A partir de um determinado período de uso, que varia de pessoa para pessoa, esses efeitos artificialmente prazerosos vão perder força e vão se destacar uma série de outros efeitos em outros circuitos cerebrais e também no sistema nervoso periférico, que vão trazer consigo uma série de reações extremamente desagradáveis. O foco principal da nossa aula será a cocaína. Ela é produzida a partir das folhas de coca, que tem uma concentração relativamente baixa, de 0,5 a 2%, e que são mascadas ou dissolvidas em chás. Essas folhas de coca, quando recebem um tratamento químico, elas formam a pasta de coca, que é a base da cocaína. Essa pasta de coca, ou sulfato de cocaína, tem uma concentração bem mais intensa, variando de 20% a 85%. O resíduo dessa pasta de coca também é encontrado, também é consumido e é chamado de merla. A cocaína, ela é refinada em pó, ela pode ser cheirada ou injetada, dissolvida em água ou outro líquido, e ela tem uma concentração bastante variável. Em geral, ela é misturada com outras substâncias que o indivíduo nem sabe que está ingerindo, como, por exemplo, o talco, o calcário, o AS ou até mesmo o pó de vidro. O crack deriva da cocaína, ele pode ser fumado e tem um potencial para o desenvolvimento de dependência muito elevado. Nós vamos comentar um pouco mais em seguida. Logo que a cocaína surgiu, ela causou um certo furor pelo seu efeito estimulante e iludiu a comunidade científica. Ela, por ter um efeito anestésico, foi utilizada em cirurgias oculares, até então extremamente dolorosas para os pacientes. Em 1885, o New York Times publicou: os novos usos para os quais a cocaína é aplicada com sucesso incluem febre do feno, catarro, dor de dente, enjoo de mar e resfriados. Nós temos aqui uma caixa de pastilhas para dor de dente à base de cocaína, onde aparecem crianças. Com o passar do tempo, os efeitos prejudiciais começaram a ser relatados em larga escala e a cocaína caiu em total descrédito, sendo banida do uso farmacológico. E também ela acabou caindo em desuso durante várias décadas, vindo a retornar depois como droga, e aí a gente observa um fenômeno interessante. Aquela ingenuidade do final do século XIX voltou a ocorrer nos anos 70, inclusive na comunidade científica. Um dos fatores que contribuiu para que a periculosidade da cocaína fosse subestimada nos anos 70 é que as drogas mais consumidas nos anos 60, maconha e LSD, embora tivessem uma série de problemas e de riscos no seu uso, eram drogas com baixo potencial de morte por overdose. Isso provocou uma certa autoconfiança, ausência de temor em relação a drogas e acabou se estendendo para a cocaína, dando uma falsa ideia de que também seria uma droga segura. Soma-se a isso o maior combate ao tráfico de maconha e LSD e uma certa glamorização da cocaína como droga dos famosos, droga da interação social, caviar das drogas e outros apelidos que foram surgindo nessa época, dando essa falsa ideia de uma droga de elite e uma droga ao mesmo tempo segura. Para se ter uma ideia, um livro chave na formação de uma geração de psiquiatras, o Comprehensive Textbook of Psychiatry, de 1980, coloca a cocaína como, se consumida 2 a 3 vezes por semana, não associada a problemas.
E o DSM-3, na sua edição de 1980, se ele for levado ao pé da letra, ele impossibilita o diagnóstico de dependência de cocaína, porque ela não está incluída pela ausência de uma síndrome de abstinência ou tolerância descritas. Isso, então, contribuiu para que essa ideia da cocaína como uma droga de menor potencial de dano e segura acabasse se propagando, até que os efeitos prejudiciais dessa droga se apresentassem tal qual lá no final do século XIX e provocassem uma mudança na percepção da comunidade científica em torno dessa substância. Nós já vimos que a cocaína pode ser mascada, né, as folhas, pode ser consumida pela via intranasal, o pó, pode ser fumada, o crack, e pode ser aplicada na veia quando o pó é diluído em água. Nós vamos observar agora, através desse quadro, o potencial de vício, de dependência provocado por cada forma de utilização. Um dos parâmetros que nos ajuda a identificar é o início da ação da droga. Quanto menos tempo a droga levar para iniciar o seu efeito, maior o seu potencial para o vício, para a dependência. Num comparativo, nós observamos que a cocaína mascada, a folha mascada, ela leva 300 a 600 segundos, 5 a 10 minutos para iniciar o seu efeito. É um tempo bastante longo. Quando nós comparamos com o crack, ele leva de 8 a 10 segundos para iniciar o seu efeito. Então nós temos aí os extremos, né? O crack com potencial muito maior, considerando-se esse aspecto, porque o efeito é praticamente imediato. O segundo fator é a duração do efeito. Quanto mais curta a duração do efeito, maior o potencial de dependência, ou seja, a pessoa vai sentir vontade, compulsão, fissura por usar novamente. De novo, nós temos a via oral, as folhas mascadas, uma duração de efeito entre 45 minutos e 1h30, bastante longo, e no outro extremo o crack, o efeito durando apenas entre 5 e 10 minutos, ou seja, logo a pessoa precisa consumir novamente. O terceiro fator é o pico plasmático, o nível mais elevado que a substância alcança na corrente sanguínea. De novo, as folhas mascadas produzem um nível de cocaína de 150 nanogramas por ml. Se nós compararmos com o crack, 300 a até 800 nanogramas por ml. E por fim, a biodisponibilidade, o percentual da droga administrada que atinge a corrente circulatória, que chega até o tecido-alvo, que chega até o sistema nervoso. As folhas têm uma biodisponibilidade relativamente baixa, 20%. A intranasal também, 20 a 30%. A biodisponibilidade total é da via endovenosa, toda a substância é administrada diretamente na corrente circulatória e a gente observa que o crack também apresenta uma biodisponibilidade bastante elevada, 60 a 70%. Então, quando nós observamos esse quadro, nós entendemos por que o crack é um problema de saúde pública, porque as pessoas ficam dependentes com tamanha rapidez e com tamanha intensidade. Ele tem um início de ação extremamente rápido, curto, 8 a 10 segundos, ele tem uma duração de efeito bastante curta, 5 a 10 minutos, ele tem um pico plasmático muito intenso, 300 a 800 nanogramas por ml, e ele tem uma biodisponibilidade bastante significativa. Essa combinação nos explica o potencial de dependência do crack, o que também nos mostra um potencial de dependência significativo da via intranasal e da via endovenosa. Os pulmões são uma área de absorção extremamente extensa, que entra em contato com a fumaça, que é inalada pelo crack, que tem uma concentração significativa de cocaína. Isso nos explica os efeitos dessa droga quando utilizada por essa via.
Assim nós encerramos a primeira parte dessa videoaula. Na segunda parte nós iremos abordar outros aspectos relacionados à cocaína, como as expectativas, os reforçadores associados ao consumo e principalmente os sintomas psíquicos e físicos relacionados ao uso dessa droga, bem como as suas consequências para o organismo.